pouca gente ouviu falar do que é CARF. Isso aí entrou na discussão porque tem a ver com arrecadação. O CARF é onde vai parar uma briga séria com a Receita. Estou simplificando bem, pessoal, tá? Não usando termos técnicos. É onde vai parar a briga e lá em cima alguém acaba decidindo quem tem razão ou não. E aí a briga é sempre a seguinte: quem está sendo cobrado pela Receita e acha que está sendo injustamente cobrado pela Receita e vai até lá em cima nessa briga, gostaria que houvesse uma arbitragem de alguma forma, digamos, de arbitragem, né? Ver os dois lados, ver o que vale. Há um tal voto de qualidade. O voto de qualidade, agora, por medida provisória, passa a ser um voto por parte do governo. Ou seja, se você tem uma briga com a Receita, você, partícula impessoal C, tá? E chega até lá em cima nessa briga, aí se empatar, o governo desempata. Para quem você acha que lado desempata? É essa briga que está no momento no Congresso. Confira a reportagem de Rudá Moreira. Nesta terça, o compromisso de Haddad foi com os líderes da base aliada no Senado. Ontem, o ministro falou com os líderes na Câmara. A intenção é preparar o caminho no Congresso para a aprovação da MP, que trouxe de volta o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. A determinação do governo, a determinação do ministro Haddad e a determinação dessa medida, que é uma medida de impacto fiscal, né, que tanto tem sido reivindicada, medidas de impacto fiscal por parte do governo, não manter o sistema do CARF como está atualmente. O CARF julga os recursos referentes a impostos em turmas formadas por um número igual de representantes dos contribuintes e da Receita Federal. Em casos de empate, o presidente da turma, que é sempre do fisco, votava mais uma vez para decidir o caso. Na gestão Bolsonaro, o voto de qualidade foi extinto. Com algumas exceções, em caso de empate, o resultado automaticamente passava a ser favorável à empresa. Essa situação acontece apenas para 2% das situações, envolve dívidas bilionárias, então não é do pequeno contribuinte, nem do médio contribuinte, nem na grande maioria das situações que são analisadas pelo CARF, e que o voto de qualidade pode ser decisivo para a gente não manter uma injustiça tributária. O voto de qualidade foi restabelecido por Lula em 12 de janeiro. A medida provisória precisa passar agora pelo Congresso. É onde o governo tenta abrir caminho, mas já pode encontrar um obstáculo: na presidência da Câmara. Tem que se encontrar um meio de campo, tem que se encontrar um meio termo aí para resolver. Do jeito que está, não está bom. Do jeito que era pior. Tem que se encontrar um caminho alternativo. Ontem, o Republicanos e o Progressistas entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a medida provisória. A Frente Parlamentar do Empreendedorismo aponta que o retorno do voto de qualidade pode ser um ponto que dificulte a aprovação da medida provisória. Outra polêmica da MP é o dispositivo que aumenta o valor mínimo dos recursos que podem ser julgados pelo CARF, passando de 78 mil para pouco mais de R$1 milhão. Segundo a Frente Parlamentar, isso exclui micro, pequenas e boa parte das médias empresas de ingressar com ação junto ao Conselho. Segundo a Receita Federal, em 2022, a cifra total dos empates a favor das empresas foi de 24 bilhões de reais, quase todo o valor de recursos de apenas 26 companhias. O mecanismo de proteção das empresas é defendido por advogados tributaristas. Me parece que o grande problema estamos tratando o voto de qualidade ou o voto de desempate como causa, mas na verdade eles são sintomas de um problema que está muito ligado à complexidade e insegurança do nosso sistema tributário, e manter o desempate favorável ao contribuinte é uma forma de incentivar a administração a melhorar a prevenção de litígios. Daniel Rittner, estamos caminhando para que tipo de, digamos, saída dessa situação na qual o governo pretende manter o item da medida provisória que lhe dá esse voto de qualidade, o voto de Minerva, pode se chamar, e há uma forte resistência. Por favor, Daniel. Bom, como disse o presidente da Câmara, Arthur Lira, do alto de seus 464 votos e uma lavada ali na reeleição para um novo mandato na Câmara, o que a gente tem é uma tendência de meio termo mesmo. Quais são as forças ali? De um lado,
21 governadores que já declararam apoio à iniciativa do Ministério da Fazenda, do governo, nesse mini pacote fiscal que tem a MP do CARF e o voto de qualidade, o voto de desempate a favor da Receita Federal como um dos principais eixos. Do outro lado, temos 2 partidos que foram ao Supremo, PP e Republicanos, mas é bom a gente não encarar como partidos distantes da oposição, porque também está nesse grupo uma frente parlamentar que tem mais de 200 deputados, então é um movimento suprapartidário. Se a gente não chegar a um meio termo, esse assunto não vai prosperar e existe uma possibilidade grande de essa MP caducar, como a gente diz, expirar sem ser votada ou ser rejeitada. Qual que é esse meio termo que está sendo costurado já no Ministério da Fazenda, na AGU e aparentemente com uma boa avenida para prosperar? É uma proposta de um grupo de empresários que trata essencialmente do seguinte: sempre que a gente tiver empate e, portanto, a necessidade de acionar o voto de qualidade, esses empresários renunciariam ao direito de recorrer na Justiça e a União desistiria de receber juros e multa. Então ficaria uma vitória parcial da União, da Receita, e uma entrega parcial por parte das empresas que estão sendo multadas. Me parece que o caminho vai por aí, exatamente pelo meio termo, pelo caminho alternativo que Arthur Lira mencionou. Raquel. William, são lobbies muito pesados que estão envolvidos aí, porque como era antes da gestão de Jair Bolsonaro, esse voto de qualidade, não necessariamente ele precisava ser a favor da Receita, mas como geralmente o voto era de um auditor do fisco, ele acabava sendo a favor da Receita. Do jeito que ficou, ele ficou totalmente pró-contribuinte. Então, assim, a Receita perdeu muita arrecadação. Não é à toa que o Haddad tem todos os governadores ao redor dele. E, sim, o sistema tributário brasileiro é um caos, tem um monte de problema, a gente tem várias questões indo para a justiça, mas as grandes empresas brasileiras pagam profissionais excelentes para fazer planejamento tributário também. Né? E muitas vezes esse planejamento tributário envolve deixar de pagar imposto e depois entrar na justiça. Então, assim, o que eu estou querendo, resumindo aqui, é que não tem nenhum santo nessa história. A gente está falando de bilhões e bilhões de reais. O Haddad quis voltar para aquele status quo anterior da gestão Jair Bolsonaro e dizer, não, retomo aqui o meu poder desse voto de desempate para retomar a arrecadação. Ele está precisando de arrecadação porque ele tem um problema fiscal e ele sabe disso, ao contrário do que pensam outras pessoas no governo. E aí as empresas foram fazer um lobby muito forte junto ao Lira. Não vai passar. O Ministério da Fazenda já sabe disso. A MP vai caducar. Então, assim, o único caminho que eles têm é exatamente o acordo que o Daniel está encontrando. Eu soube, tem encontros amanhã o dia todo para tentar discutir isso, que é isso. Se deu o empate, está a favor da Receita, o contribuinte paga o principal, o governo abre mão de multa e juros. É o caminho possível. Há uma mudança, porém, importante. Como é que os votos, ou melhor dito, como é que essas MPs vão ser apreciadas agora na tramitação dentro do Congresso? Vai ser um pouco mais complicado do que até aqui o Arthur Lira conseguiu, digamos, levar adiante em várias matérias recentes. Agora a pergunta a você, Caio, é a seguinte. Tanto o Daniel quanto a Raquel descreveram um compromisso de meio termo que leva em consideração aquilo que a Raquel também estava descrevendo, e o Daniel, que é a forte, digamos, capacidade de defesa dos interesses de empresas junto ao Congresso. Como é que está essa capacidade? Bom, a ideia do governo do Ministério da Fazenda era fechar um acordo até sexta-feira da semana passada, quando esse acordo começou a ser ventilado, na quarta, quinta-feira da semana passada. Por quê? Porque daí você conseguiria incluir uma emenda, apresentar uma emenda dentro da medida provisória, da MP do CARF, porque na sexta-feira era o último dia para uma emenda. Uhum. Isso não aconteceu, né? Então já ia a primeira, vamos dizer, derrota da Fazenda ali, ou incapacidade de conseguir, a despeito de ter pautado o assunto. Esse assunto está pautado. Bom, veio o fim de semana, na segunda-feira havia a previsão desse acordo sair, não saiu. Hoje
De novo, não saiu. E nada indica que sairá um acordo. E aí parte para o Congresso. Não colocaria só o Arthur. É uma questão de Congresso. E é mais um teste. Os grandes testes desse governo com a Frente Ampla e com os partidos da base serão na agenda econômica. Você tem a MP do CARF, você tem a autonomia do Banco Central, de alguma maneira a indicação dos diretores. E nesse caso nada indica também. Eu não colocaria uma coisa só do Arthur Lira, né? Porque você tem mais de 600 parlamentares ali dentro. Muito provavelmente mais da metade contrária a essa ideia, influenciáveis pelo setor privado, que tradicionalmente tem uma entrada muito grande ali. Mas eu não é tenho só o Arthur, né? Porque a MP claro que passa na Câmara, passa no Senado. Não, claro que não. Tem vários políticos do Centrão que são suscetíveis a lobbies de empresa. Isso aí é o Brasil como ele é. Mas eu tenho a sensação, não sei, percepção que o Daniel tem, de que está caminhando para um acordo, sim, entre as empresas e o Ministério da Fazenda. Porque é o seguinte... O Ministério da Fazenda não tem muita alternativa, porque hoje ele está perdendo todas. Sim. E são casos bilionários. Então, se ele recuperar um pouco de arrecadação que seja, para ele, maravilha. Já as grandes empresas, elas vão querer realmente assumir o custo, o ônus político de deixar essa MP caducar? O Arthur Lira vai querer uma briga tão forte com o Haddad de início? A apuração que eu tenho, conversando com os advogados que estão trabalhando para as empresas, é que elas estão dispostas a negociar. O acordo, quando tinha que sair, não saiu. E está faltando um componente aqui, que é a OAB. A OAB é uma peça-chave essencial, porque a OAB entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação questionando isso. Então, qualquer acordo que seja feito, ele precisa ser, de certa maneira, comunicado à OAB, para a OAB, de alguma maneira, comunicar ao Supremo que retiraria aquela ação. Porque esse assunto está no Judiciário, ele está no Supremo. Então, ele envolve os três poderes diretamente. De qualquer maneira, se sair um acordo, não sairia da forma como o Ministério da Fazenda e o governo idealizou inicialmente, Tony, que era a nova regra, por completo. Sim, não. Há uma concessão, né, de governo. Sim. Deixa eu só passar para o Tony agora a seguinte questão. Tony, você ouviu a descrição dos nossos repórteres políticos da possibilidade de um acordo. Enquanto que isso esvazia os planos fiscais do Haddad ou não? Olha, acho que parte do mercado acha que não sai nada do CARF. Então, qualquer vitória eu acho que seria vista como uma vitória. Então, acho que essa notícia que seria, né, o principal é pago sem juros e multa, eu não sei quanto disso esvazia a projeção de receita, né, que foi colocada dentro do plano da Haddad, né, saindo desta maneira e dando a maneira que eles projetaram. Se a minha memória não falha, por favor, vocês me corrijam, era em torno de 21 bilhões? Era isso, Daniel? O total? O total que ele esperava. Quando o Haddad apresentou o plano fiscal, no ano, sim. Quando o Haddad apresentou o plano... 50 bilhões. 50, mais ainda. 50 bilhões. 50 bilhões é que ele achava. Então eu não sei qual é o corte desses 50 tirando em função, a multa e os juros, se juros. Pagarem só o principal, quanto que o governo arrecada. Mas eu diria que tem um segmento do mercado, né, obviamente segmento mais pessimista, que achava que não ia ter nada disso, né, que o Congresso simplesmente não aprovaria em função desses lobbies empresariais. Né? Então acho que uma vitória parcial. De novo, eu acho que quando o mercado... olha para esse plano da Haddad, ninguém está achando que ele vai entregar 100% disso. Até o ministro falou que ele não ia entregar 100% disso. Mas qual o percentual? Obviamente, se ele entregar 20% é uma coisa, se ele entregar 60%, 70% é outra. Mas foi positivo. Só o tempo dirá, né? Foi positivo para ele já admitir de saída que não ia entregar tudo. Ele foi bem transparente, já deixou as expectativas eu diria assim, alinhadas. Frente à expectativa do mercado, do que seria ele no ministro da Fazenda, eu acho que ele está superando essas expectativas. Então, se você tirasse um pouquinho desse ruído, né, sobre o Banco Central eu acho que as coisas iam caminhar bem melhor. Porque ele não está feito um mau trabalho. O ponto é muito o que a gente estava discutindo no primeiro bloco. A influência da política fiscal e dos resultados da política fiscal na política monetária, na entrega da redução da taxa de juros. O próprio Haddad, quando lançou esse mini pacote, estava dizendo o seguinte, que o déficit primário poderia sair de uma projeção de 2,3% para 0,81%. A gente sabe que isso nunca foi o alvo verdadeiro, isso foi o alvo do discurso, que se chegasse ali em torno de 1,5%, 1,2% já estava excelente. Se a gente começa a deixar os anéis no meio do caminho, essa meta mais real, mais factível de 1,2%, 1,5% de déficit também começa a ser prejudicada e bate naquilo que a gente conversou no primeiro bloco, taxa de juros.
Estamos ligando o CARF ao Banco Central, então, Raquel? Está intimamente ligado, Sim, William. Arrecadação fiscal, inflação, juros, a economia é toda conectada. Só o Lula que às vezes parece que não percebe. Quem está tocando na frente essas negociações, Caio? Essas negociações demandam um cérebro que seja capaz de articular essas várias demandas, essa integração clara entre o CARF e Banco Central, as consequências entre uma política fiscal e a taxa de juros. Alguém tem que pensar isso dentro do governo. Talvez não só uma cabeça, mas uma cabeça é fundamental nisso. Existe? Bom, hoje teve reuniões, agora à noite, do Haddad com senadores. Amanhã tem uma reunião do Lula com lideranças da base. Né? Você está me perguntando quem está tocando ali a linha de frente. Sim. Lula recebe líderes da base amanhã no Palácio do Planalto. Na verdade, a pergunta é um pouco mais capciosa. Quem está pensando tudo isso no governo? Tocar a linha de frente, você entrega a alguém, mas alguém atrás tem que pensar. Não, tem uma formulação econômica de um pacote já apresentado e de medidas provisórias já feitas ali, que estão no Congresso, algumas vão caducar, inclusive, que estão saindo da equipe econômica. E o Alexandre Padilha também participou da reunião agora com os senadores. E amanhã ele estará ali nessa reunião com o Palácio. Agora, em termos de formulação econômica, é a equipe econômica que está cuidando disso. E tem a equipe econômica B, né, Raquel? Que está sendo capitaneada pelo Aloysio Mercadante, o Nelson Barbosa também está lá, né, no BNDES. Do Aloysio. E a Gleisi dando os pitacos dela. Agora, assim, até com uma provocação, assim, de certa maneira, você ter... Não esquece da Miriam Belchior, hein? Que tá super sim, Miriam Belchior também. E a Esther, né, a ministra. O Lula, ele, nos 8 anos lá, 2003, 2010, ele tinha ali essa... Ele, claro, acabou privilegiando, pelo menos na largada, a linha econômica do Palocci, por aí vai. Mas você tinha ali uma contrariedade. Mas você acabou de dar um pouco a resposta, Caio. Porque se a gente olha para a história recente, para o bem e para o mal, tá? Para o bem e para o mal. Não estou dizendo que foi bom ou que foi ruim o que cada um desses nomes fizeram. A gente acaba concentrando numa pessoa que representa esse papel que eu estava perguntando para você. Quem representa esse papel, por exemplo, que foi o Palocci? Eu não estou aqui fazendo um julgamento de valor. Eu estou reconhecendo a importância nas decisões políticas de um determinado agente em um determinado período histórico. E estou tentando entender, nesse período histórico, a quem que a gente pode, eventualmente, colocar essa plaquinha no pescoço. Essa é a pessoa que está pensando... Em alguns governos, o ministro da Casa Civil fazia essa interlocução. Por exemplo, no governo Temer, isso era um exemplo. Você consegue, Daniel, identificar a quem você poria essa plaquinha no pescoço hoje do governo Lula? Eu sou a instância a qual todos têm que se reportar, porque eu sou a instância que estou imaginando como é que nós vamos tocar essas políticas. Eu ia nesse mesmo nome, o nome do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que na primeira semana de governo teve um papel super importante. Na primeira semana parecia assim, que a gente estava em modo campanha e cada ministro colocava uma ideia nova como se estivesse no palanque ainda. Então você tinha anti-reforma da Previdência, tinha vamos acabar com o saque aniversário do FGTS e por aí ia. E o Rui Costa foi a pessoa ali no governo que conseguiu trazer um freio de arrumação para esse monte de discurso, às vezes, que colidia um com o outro. Mas me parece que isso, depois do 8 de janeiro, também ficou um pouco mais disperso. O ministro se voltou mais para questões internas, o Rui Costa, e essa figura ainda está para se consolidar. Eu ainda não consigo ver claramente. Você, Raquel? Eu não tenho clareza de quem é essa figura, não. Acho que ela ainda não existe. Acho que tem as formulações todas feitas na equipe econômica para serem submetidas ao poder político no Palácio do Planalto. É um caso clássico. O que eu estou colocando é de que talvez... Quem é o poder político no Palácio do Planalto? Presidente Lula. O presidente Lula, ok. Mas eu acho que não pode ser o presidente que faz esse papel. Tem que ser um ministro mesmo. Não, porque todos esses pode ser o ministro da Fazenda, tendo função dupla... Ou, normalmente, como foi no caso do Temer, da Casa Civil. O Padilha era o cara que... Na semana passada eu estive na Fazenda, mais de uma vez. Eles formulam, por exemplo, o tal do desenrola, que é a obsessão do Lula hoje, mais até que os outros, pelo impacto que tem de atingir 50 milhões de brasileiros, né? O desendividamento, né? Sim. A faixa de alcance, se é até 2 salários mínimos, até 3, até 4, até 5, eles formulam cenários e levam para o Lula decidir.
E aí tem uma questão de impacto econômico, porque envolve recursos do Tesouro e tudo mais. Não estou dizendo que é o grande formulador da política econômica, mas quem decide o que vai passar no Congresso disso? Essa é a Porque tem a vontade do presidente, mas tem a pessoa que tem lá e traz a realidade política. O que vai passar? Quais são as opções em termos de mudar essas propostas para a gente poder passar isso no Congresso concretamente? Em relação ao CARF, isso não é o presidente. Sim, mas, por exemplo, em relação ao CARF, a gente pode olhar o meio cheio e o meio vazio. O CARF foi pautado e ele será, pelo menos, encaminhado de uma maneira não como o governo idealizou. Isso é uma derrota pelo governo? Ou o que o governo conseguir conquistar em relação ao CARF seria considerado uma vitória? Porque os governos mandam com gordura para queimar. Quem está negociando o CARF, quem negociou a PEC do estouro lá atrás, no finalzinho dela, foi Fernando Haddad. Agora, vai ser puxado para ele fazer esse duplo papel com o Lula tão vocal como ele está remando na direção contrária. Agora, quem está à frente da negociação do CARF, quem esteve à frente da negociação da PEC do estouro lá atrás, no finalzinho dela, que foi para dar o clique da aprovação, foi Haddad. Eu tenho a sensação que a gente deixou mais pontos de interrogação no alto do que a gente foi capaz de responder, mas acho que isso é o dado da realidade. Diz muito sobre a nossa realidade.